Muito bem, obrigado. Então, meus amigos, hoje, 18 de agosto, dia de nós estudarmos e praticarmos a mediunidade. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos desde agora. E nós vamos, então, lembrando da água a ser fluidificada, lembrando de que todos já devem ter a apostila aberta na página 190, não é? Lembrado pelo Marcos. Boa noite, Marcos. Obrigado, viu? Que nós também possamos, então, dar as boas-vindas a todos que já estão e os que estão chegando. E aí eu vou pedindo para a Luciana, para ela escolher duas músicas para nós, para irmos realizando esse ambiente propício para a chegada dos bons espíritos que nos acompanham em todas as nossas reuniões, já agradecendo a eles. Então, Luciana, por favor, boa noite, seja bem-vinda, como sempre, muito obrigado. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho. A
envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz. Eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Calma, calma, silêncio. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado mesmo. Então, queridos, nós vamos dando as boas-vindas a vocês todos e vamos orar a Jesus, entrelaçando-os mais uma vez, para que na noite de hoje não só possamos aproveitar o estudo, o seu conteúdo, mas também fazermos o nosso exercício de vidência, de psicografia, de concentração. Mas que durante todo o encontro nós não percamos de vista que somos espíritas e que podemos ajudar os que estão no mesmo caminho que nós, experimentando situações de muito sofrimento e carência, de muitas dores do corpo e da alma, de muitas guerras e muitos conflitos contemporâneos, trazendo dificuldades imensas no processo evolutivo da nossa humanidade. Que sejamos doadores de fluidos o tempo todo. E os benfeitores que já estão conosco, nos lares de cada um de nós, administrem, como sempre, muito bem, para que haja proveito para todo mundo. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, que a falange sagrada dos Espíritos do Senhor estejam no mundo todo, mas conosco também, nos inspirando e nos conduzindo para aquilo que seja proveitoso no nosso mundo íntimo e pessoal, hoje, amanhã e sempre. Que o Evangelho de Jesus seja sempre o norte da bússola divina a nos encaminhar para o progresso de nossas almas. Agradecidos a Eurípides, a Bezerra e a todos aqueles conhecidos de vocês que sempre que podem nos vêm assistir. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos para a página
189, que, claro, é a página anterior do que aquela combinada, porque esse capítulo ele é um pouco extenso, e aí eu vou partindo de um parágrafo que diz assim, página 189, os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos, vejam só, mentirosos e levianos, que costumam semear discórdia e desuniões entre os participantes da reunião, porque, em geral, são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Que mundo que é esse? Expiações e provas. E o que mais nós temos na Terra? Espíritos imperfeitos, a nível de muitos e muitos tentarem obstaculizar o progresso da humanidade. E muitos deles se envolvem em todas as experiências humanas que são capazes de promover o bem, o progresso e a luz. Então, todo cuidado é pouco, de tal maneira que eles são chamados como mistificadores. Só vale a pena sempre fazermos a diferença entre o animismo e a mistificação. Lembrando que o animismo é bem-vindo. O animismo é um dos fenômenos psíquicos naturais. Lembrando, fenômenos psíquicos se dividem em mediúnicos e anímicos. Já vimos sobre a emancipação da alma. E nessa fenomenologia, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os vários exemplos dos fenômenos anímicos. Outra coisa é o médium procurando ele próprio criar alguma coisa fictícia para se tornar mais visível diante do grupo. Outra coisa é a presença de espíritos que têm, como está aqui no texto agora, no nosso momento atual, de estarem desejando falsear as coisas, se fazendo passar, na verdade, por espíritos que eles não são. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhes. Nós começamos a ver isto na outra segunda-feira. Pois bem, esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Olha o alerta de Kardec e dos bons espíritos. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito. Espíritos ou enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e, às vezes, eu diria, absurdas ideias. Então, vejam que há uma diferença entre médiuns com pouco estudo, com pouco preparo, que podem querer gerar algum engano em proveito pessoal. Mas aqui o que ele aborda é que há espíritos em tão grande quantidade que são atraídos para as reuniões mediúnicas espíritas, mesmo sérias, e podem fazer alguma presença, não é? Gerando dúvidas, enganos, equívocos para um médium e outro, mas como eles estão inseridos numa reunião, numa equipe, isso pode criar problemas, dificuldades para o grupo todo, especialmente se os dirigentes não souberem perceber que alguma coisa está errada. Muito bem.
A respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Vamos dizer, grupos diferentes da mesma casa espírita, ou até grupos diferentes de um mesmo movimento espírita numa mesma região de uma cidade qualquer, seja no Brasil, seja na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Argentina ou na Itália. Pois bem, só isto já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões, que então supostamente seriam boas, mas não são. Há, porém, muitos meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais, cultos, sábios e assim por diante. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Em seguida, o codificador do Espiritismo conclui incisivamente: repeli sem piedade. Olha a expressão de Kardec. Todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, por exemplo, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e tê-los dominados. Portanto, é um processo obsessivo. É uma tentativa de obsidiar médiuns e grupos de trabalho. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. É claro que quando o conteúdo destoa de uma forma muito nítida com aquilo que é razoável, é mais fácil de reconhecer. Mas nem sempre é assim, porque eles muitas vezes são ardilosos e conhecem as limitações nossas. Então, todos devemos ter o devido cuidado. Outra coisa importante é que tudo também depende da preparação de cada médium, do quanto cada ser humano médium, não é, ou aprendiz da mediunidade, ou médium já de muitos anos, o quanto ele tem a experiência, o quanto ele tem o estudo doutrinário espírita. Ao mesmo tempo, o quanto o grupo mediúnico se prepara devidamente para cada reunião mediúnica. Como é o dia da reunião mediúnica da parte de qualquer um de todos os seus integrantes? O que nós pensamos naquele dia? Com o que nós nos envolvemos? Qual foi o padrão psíquico, mental naquelas últimas 24 horas? Nós oramos ou nos envolvemos com questões do dia a dia que baixam a nossa frequência vibratória? Então, tudo isto é algo que sempre será relevante. E a outra questão é que todos acompanhem no início de uma reunião e no seu término a prece do dirigente ou dela, para que a prece seja
também como que uma imunidade contra interferências ou presenças espirituais distoantes dos verdadeiros propósitos de uma equipe mediúnica qualquer. Então, meus amigos, vigilância e oração. Exatamente o que lá atrás, para outras atividades e vidas, Jesus propôs aos cristãos. E aqui também a vigilância e a oração são sugestões para nós todos, para que haja todo um cuidado e toda a máxima redução de enganos dessa natureza. Pois bem, outra coisa a se trabalhar como reflexão é que, uma vez acontecendo aqui ou acolá, a ideia de que esse ou aquele espírito, na verdade, está se propondo a enganar, ele vai ser encarado como um espírito necessitado, um espírito obsessor. E ele, então, deverá ser acolhido com toda a generosidade para um diálogo fraterno capaz de fazê-lo mudar de ideia, fazê-lo crescer, entender que esse tipo de atitude é um desserviço para a evolução dele e para que ele, então, pudesse ser feliz no mundo espiritual. Nunca vai faltar para os grupos mediúnicos bem constituídos, nunca vai faltar supervisão para que essas questões sejam mínimas na trajetória de um grupo qualquer. Tá bem? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Pois bem, era aqui que nós íamos começar hoje, fomos um pouquinho atrás e agora seguimos. Em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, surgem, vez ou outra, comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias, pois espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para instituições especializadas, existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Esta é uma questão que pode ter como que um estudo um pouquinho diferente do que a apostila está trazendo agora. Eu vou apenas citar como exemplo inúmeras vezes quando uma equipe preparada, capacitada, busca resgatar, por exemplo, diante de um acidente de pequenas, médias ou grandes proporções, ou num cenário de guerra, famílias, comunidades que foram atingidas com violência por um motivo ou por outro, frequentemente nós nos deparamos com crianças também. E aí são utilizados os mecanismos mais próprios para cuidar de espíritos com todas as idades, onde os dramas muito sérios foram vividos. Em geral, esses atendimentos, eles não são bem através da psicofonia envolvendo crianças. São outros os mecanismos de auxílio. Mas quando é um caso de uma criança enferma, uma criança com TEA, transtorno do espectro do autismo,
uma criança com um problema neurológico mais sério, especialmente quando sejam pessoas encarnadas, um dos subsídios, além de cuidar dos dramas pretérito de cada uma, nós muitas vezes trazemos essas crianças para serem capazes de se manifestar por uma médium ou outra, para receberem o passe, para haver um diálogo buscando o acolhimento, o conforto, algo que também atenda o perispírito que foi prejudicado pelo evento, fosse ele de uma natureza mais prejudicial ao bem-estar de cada um. Mas, em geral, com equipes que não se envolvem nessas questões, a apostila trouxe para nós um esclarecimento. Está bem? Podemos conversar um pouco melhor sobre isto mais adiante. O espírito André Luiz transmite as seguintes informações. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Só que, gente, isso leva tanto tempo. Por isso, inclusive, que existem regiões no mundo espiritual, vamos dizer, no umbral superior, na vizinhança de colônias, nesta região do mundo, ligada a qualquer dos países, cidades do planeta, que são grupos organizados, mantidos e supervisionados por espíritos de benfeitores, sendo que esses desencarnados ainda mantêm uma aparência infantil. Por quê? Porque ainda não voltaram a uma condição razoável de estrutura de corpo astral e de corpo mental de condição de adulto. Então, gente, há toda uma diversidade no mundo espiritual. E como se diz em medicina, se refere a isto aqui também. Cada caso é um caso, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Pois bem, contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnaram, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar, eu diria ainda, os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior pelo próprio aperfeiçoamento moral. Só que é preciso lembrar que nós não ficamos, a espiritualidade não fica aguardando essa maturação. A caridade se impõe para que haja, vamos dizer assim, um encurtamento do tempo neste processo de amadurecimento e de retorno a uma condição do jovem, do adulto, no mundo espiritual. Pois bem, irmão Jacó,
No livro Voltei, lembram que nós já nos referimos a esse livro algumas vezes? Lembro que num dos últimos estudos, ele inclusive se manifestou para abordar um determinado tema. Como é que era o nome dele? Frederico Figner, como pseudônimo Irmão Jacó. Completa o assunto com outros esclarecimentos ao referir-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga espíritos desencarnados com idade situada entre 7 e 12 anos. Há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Outra questão, não menos importante, diz respeito a certas manifestações de espíritos que simulam a fala de pretos velhos, de índios, caboclos, etc. Isso é algo que já deveria ter sido superado nas reuniões mediúnicas espíritas, pois indica despreparo doutrinário do médium, uma vez que o espírito teve reencarnações anteriores e posteriores, aprendendo outras formas de se expressar. Aqui é uma postura um pouquinho mais rígida, e nós não examinamos essa temática dessa forma, deixando em aberto, apenas mantendo toda uma supervisão, não é, do conteúdo, que é o mais importante. Muito mais o conteúdo do que a forma. Pois bem, é preciso considerar que os espíritos não transmitem a mensagem por meio de palavras articuladas, mas por imagens que, ao serem captadas e decodificadas pelo cérebro, se exprimirão na língua que todos entendem e na forma usual de as pessoas se expressarem. Daí, Kardec afirmar: os espíritos só têm uma língua, que é o do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens encarnados como os espíritos desencarnados. Aqui é algo importante, mas há tanta diversidade em que, para muitos desencarnados que funcionam e que atuam interatuando interagindo em relação aos médiuns, que é muito comum que haja a própria articulação da palavra. Quantos médiuns que são com vidência enxergam o espírito se apresentando e utilizando da palavra própria do ser humano, articulando palavra no mundo espiritual. Então, é desejável que, com o progresso, todos apenas se utilizem do pensamento, mas isso ainda não é a nossa realidade, porque há espíritos e médiums com níveis diferentes de condições de interação. Tudo é bom, tudo é respeitável, tudo deve ser valorizado e devidamente bem cuidado e bem acolhido. Pois bem, agora sim, vejam, qualquer que seja o grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo, suprindo os pontos fracos existentes na equipe, como orienta Emmanuel. E aí nós vamos ver esses itens e vamos concluir
o nosso estudo de hoje. Vejam que bonito, tudo com Emmanuel. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Reticências. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel. Muito bem, meus amigos. Concluímos, então, este capítulo e na semana que vem nós vamos recomeçar, não é, a seguir pela página 195, é a continuação deste capítulo. Então, vamos voltando a nos ver, e enquanto não começamos a parte do treinamento prático, eu pergunto alguma questão assim relativamente relevante sobre o nosso estudo de hoje, incluindo o da semana passada. Alguém gostaria? Boa noite, doutor Sérgio. Tudo bem? Carlos Boa Gomes. noite, Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Doutor Sérgio, eu tenho assim uma curiosidade. A questão do animismo, tá? Existem algumas correntes alguma casa que eu já frequentei, que animismo ele não é bem visto. Eu aceito, eu concordo com a sua ideia de que o animismo ele também é de uma pessoa necessitada quando ocorre. Mas eu já participei de grupos onde animismo era rejeitado de uma forma absurda nas reuniões. Entendeu? Eu queria a sua opinião sobre isso. Carlos, fica mais ou menos evidente que, apesar de todo mundo estudar a doutrina espírita, às vezes a pessoa não enfoca em um ou outro detalhe, porque é um conteúdo vastíssimo. Então, o que que se percebe? É o uso equivocado da palavra. As pessoas estão usando a ideia do animismo, usando esta palavra, mas querendo se referir à mistificação. Então, mistificação, sim, é indesejável, é um equívoco, é, vamos dizer, a utilização da parte de alguém de um espaço
que é para, vamos dizer, experiências sérias. Não é verdade? E descompromissadas com os erros, e sim com a fidelidade doutrinária. Então, é uma questão de vocabulário. É uma questão de que alguém achou que a palavra animismo traduz uma coisa ruim. É só ir até o livro dos médiuns. E lá você vai ver aquilo que nós comentávamos hoje no início, fenômenos psíquicos. Eles se dividem em anímicos e mediúnicos. Aqui não quer dizer ruins e bons. Todos são psíquicos, todos são bons. De tal maneira que tudo isso faz parte. E lembrando dos mediúnicos numa outra subdivisão, que é a subdivisão entre, vamos dizer, fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais. Só isto. O resto é um certo equívoco, perdoável, como muitos são, mas que devem ser esclarecidos. Não é? Porque Allan Kardec foi quem mais se preocupou, desde o início do seu trabalho monumental, para construir a doutrina espírita, o Consolador Prometido, a questão das palavras, para que elas sejam utilizadas devidamente. Se você ouviu falar nisso, ou qualquer um, e conhece o trabalhador, o dirigente, não é no sentido de chamar a atenção, é no sentido de, olha, eu li, por exemplo, que uma coisa é isso, outra coisa é aquilo, e quem sabe isso ajude o irmão trabalhador a reformular o seu vocabulário neste aspecto, eventualmente, de algum outro. Tá bom? Carlos, obrigado, viu? Muito bem. Vamos para o treinamento, então? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer uma prece. Todos vocês podem ficar com as janelas abertas. Quem não quiser, fique à vontade. Busquem folhas de papel, uma mesa, um lugar, um ambiente silencioso, confortável. Deixem um pouquinho de água por perto e vamos usar mais ou menos 20 minutinhos para nós fazermos o treinamento do desdobramento e, portanto, da concentração, do esvaziamento da mente de cada um de nós, de ideias e conteúdos mais pessoais. Vamos fechando os olhos, quem sabe alguma imagem, alguma figura se nos apresenta, e também, talvez a parte mais relevante, escrever. Mesmo que pareça algo da sua própria mente, escrevam. Se não houver nenhuma ideia nova ou inspiração, escolha um tema e coloque uma frase, um parágrafo, refletindo aquela temática da sua escolha. Tá bom, gente? Então, nós vamos encarecer aos benfeitores que continuem nos ajudando, para que no decorrer do encontro nós possamos ter a presença dos amigos pertinho, para que, se houver condições, eles nos inspirem em algum conteúdo e nós possamos usar a visão ou a escrita para uma manifestação psíquica da melhor natureza. Lembrando que somos todos aprendizes e que Jesus, então, nos abençoe.
Então, meus amigos, vamos voltando. Espero que tenha sido um período agradável, que estejam todos bem. Então, normalmente, nesta ocasião, eu pergunto como que todos se sentiram e se alguém escreveu algo, se alguém percebeu alguma entidade, algum aspecto interessante para partilhar com todos. Então, fiquem à vontade. É só abrir o áudio e a janelinha e trazer aquilo que pareça apropriado. Então, ficaram Vou todos ler. inibidos? Não, vou Oi, ler, então. Luciana, por Vou ler. favor. Foi quando pensei em parar de sofrer que pude observar o amparo do alto. Bastou um socorro, Senhor, para que a visão desembaçasse e a atmosfera desanuviasse. Foi como um filme de terror, o tempo que lá estive, e a seguir uma novela de amor. A jornada é árdua para quem se propõe a recuperar o tempo perdido. As primeiras lições, assustadoras pela fragilidade de alma convalescente. No entanto, hoje, com a consciência desperta, compreendo um pouco melhor sobre a lei de ação e reação. Busco estudar, dialogo sobre o projeto reencarnatório próximo. Hei de conquistar melhores condições espirituais a partir de então. Cego, surdo e mudo, hei de estar. Não por castigo divino ou autopunição, mas para que aconteça um tempo útil de interiorização e busca de novos ideais quando encarnado. Assim é a misericórdia divina que permite o passo a passo do caminho de retorno ao aprisco, com as provas e expiações de comum acordo com as possibilidades de avanço e vitória pessoal. Não se apiedem de mim quando aí eu estiver entre vós. Estendam-me as mãos, cuidem para que o Evangelho do Cristo seja de alguma forma sentido por meu espírito momentaneamente encarcerado em mim mesmo. Tenho fé e esperança de que vou conseguir, e no porvir a felicidade de ajuste perante a lei divina e minha própria consciência serão uma conquista, enfim. Um abraço forte de um amigo que podeis de repente lembrar. Muito bacana, Luciana. Que mensagem linda. Então, ele por acaso não te deixou uma ideia de quem fosse? Deixou, mas você não quer falar. Não, eu perguntei de curiosidade por que que ele não Ah, quis colocar o nome. Ele disse que prefere ser depois, né? uhum, tá ótimo. Ai, Então, li- respeitem. claro, lindo o testemunho dele, lindo. E serve muito para nós todos. Portanto, gratidão a esse espírito também, né? Muito bem, Luciana, uma psicografia com começo, meio e fim, clara e objetiva, que é tudo o que nós precisamos. Valeu, Luciana. Então, alguém mais gostaria? Então, alguém viu alguma entidade? Eu posso. Eu estava à espera de saber se havia mais alguém. Tudo bem. Ah, Adiante, então, dona Adelina, boa noite para a senhora. boa noite, boa noite.
Hoje não estava muito bem, não estava muito equilibrada, e então eu senti que durante o estudo e até agora, durante esta segunda fase de prática, portanto, sinto e vejo e sinto, isto ainda está a acontecer, como se tivesse uma mão luminosa de onde está a sair como se fosse uma esfera de luz por cima da minha cabeça. É como se estivessem a estabilizar-me, entre aspas, para estar aqui convosco. E então vi aqui hoje um irmão que parecia-me, não sei qual é a ordem, mas parecia-me um frade e trazia um hábito branco, digamos assim. E ele escreveu usando uma metáfora que já me ocorreu muitas vezes. E é uma mensagem escrita numa linguagem muito, como é que eu vou dizer, simples, não é? E acessível. Tanto é sobre o auxílio. O auxílio ao próximo é, em simultâneo, o auxílio a si mesmo, ou seja, a nós mesmos. Tomamos, por exemplo, uma simples garrafa ou taça. Quando cheio, não tem espaço para receber mais, para conter mais. Somente ao esvaziarmos somente ao esvaziarmos de todo o nosso egoísmo, canalizando pelo amor e auxílio ao próximo, teremos como a taça ou garrafa vazia espaço e capacidade para receber mais e novo conteúdo. Neste caso, as bênçãos do amor divino que nos chegam até nós, renovando-nos, enchendo-nos de bondade e nova remessa de amor para partilharmos com os nossos pares, com os nossos coabitantes da terra. Que Deus, Senhor, desculpe, eu sou um bocado... e Jesus nos deram e dão como lugar de abençoado ensinamento e abençoadas experiências e vivências que constituem os degraus da escada divina e luminosa da evolução. Dar para receber, receber para dar. O santo e divino mecanismo do amor em andamento. Aqui estamos convosco, dando para recebermos, recebendo para darmos, neste belo emaranhamento cósmico e no fundo é o pulsar da vida e do pensamento e o pensamento divino criador. Avancemos sempre com avancemos sempre na escadaria luminosa do amor pela escalada da vida. Portanto, abraço em Jesus, com gratidão, sempre nosso... Ai, vejo mal, estou a ver mal. Nosso hino, gratidão, essa música fértil que, com a humildade, prepara, portanto, a fecunda seara do bem. Portanto, assinou custódio, jovem e pequeno aprendiz
na aula do mestre. Desculpe. Sim, depois eu escrevi, apareceu com um hábito, portanto, vestimenta de frade, e verdade. E depois desenhou três malmequeres e disse: desejo-vos flores alvas e perfumadas de amor. E tenho aqui os três malmequeres. Portanto, desculpe lá, é que eu tenho algum problema em ver, vocês sabem, não é? Tudo bem, tudo bem. Adelina, então, tem muito conteúdo importante, mas eu sugiro que você, amanhã, com calma, corrija pontuação, qualquer detalhe, para ficar uma coisa mais útil para nós, não é? Muito Sim. bonita essas colocações, mas aí depois você coloca no Telegram e, se for preciso, comentamos na semana que vem. Como você é de Portugal, mora na Inglaterra, eu não me lembro. Malmequeres, acredito que sejam flores, não é? Eu conheço, Sim, sabe? você é uma flor europeia, também há em África, na África do Sul havia também, que se Ah, chama Daisy. tá bom, como é que é o nome? Daisy, Malmekerium Daisy. E Eu depois não conhecia. não Eu conheço conhece? aquela coisa, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. É essa flor Não é? mesmo, é É branca. essa, né? É isso É. mesmo. Mas eu não sabia que o nome da flor tinha um dos lados, que é o lado do mal me quer. Mas isso não é Margarida. importante. A Adriana está lembrando das margaridas. As margaridas, exatamente. Ah, viu? Malmequeria margarida, exatamente, é a mesma flor. Muito bem, aprendemos mais uma agora, o tal de mal me quer. Sim, sim. Gostei. Mas É a olha, mesma depois flor, é margarida. tá ótimo. Aqui no Brasil, e acho que talvez até em Portugal também seja conhecido como margarida. Nós Também é, aprendemos também é, também é. também, também aí é. Então tá bom. É. Então depois coloca o texto do nosso irmão, do frade, vestido de branco. Ele fala de coisas importantes também. E aí você traz para o nosso Telegram amanhã, tá bom? Com calma. Bom, tá bom. Queridos, estão todos bem? Alguém mais percebeu alguma coisa, sentiu algo para partilhar? Então eu vou pedir para a Luciana cantar uma música da sua escolha, faça uma precezinha e concluímos por hoje. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos,
Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito bem, Luciana. Linda escolha, a música de João Cabete, a mais importante daquelas que ele compôs. É super atual, não é? Quanto mais o tempo passa, mais a letra importa para todo mundo. Então, queridos, nós vamos nos preparando para concluir a reunião, muito proveitosa, mais uma vez, que possamos, no dia 25 de agosto, nos reunirmos de novo. Será, então, a última do mês. Muito obrigado pela participação, pela contribuição de todo mundo. Nos vemos na prece pela humanidade na semana toda, não é? E na Fluido Infantil, na próxima quinta-feira, às 15h, do horário de Brasília. Combinado? Gente, uma excelente noite para vocês todos, viu? Boa E noite. até qualquer hora. Boa noite a todos, um Boa noite a todos abraço. vocês. Boa noite.